Sextou com Ouro Fino em Campo deste 23 de setembro de 2022. Bem-vindos ao programa da Ouro Fino Saúde Animal, empresa que, com serviços e soluções, quer aumentar a produtividade do seu negócio. Esse é o nosso propósito, reimaginar a saúde animal. Ju Pires, da nossa central de relacionamento com clientes, está aqui com a gente. Ju, obrigada pela presença. Eu que agradeço, Ju. Hoje a pergunta é do Amâncio e veio pelo nosso WhatsApp. Olha só o que ele questiona. Tem algum problema aplicar vacina contra carbúnculo e vacina contra brucelose no mesmo dia? Amâncio, não tem nenhum problema. É muito comum os produtores utilizarem o mesmo manejo para fazer até 3 aplicações de vacinação no rebanho. É importante fazer a aplicação em locais diferentes e também se atentar às boas práticas no momento da vacinação. Então, dá para fazer do carbúnculo, da brucelose e tá chegando campanha de vacinação contra a febre aftosa, dá para usar a Orovac aftosa também, Exatamente. Né? E fazer a vermifugação do rebanho também, Ju. Perfeito. Obrigada, Ju, pela presença. Até semana que vem. Até. Muito bem. E olha só, agora a gente quer te mostrar na prática como usar o dispositivo Sincrogest, produto fundamental para os protocolos manejos de inseminação artificial em tempo fixo. Olá, eu sou Fábio Marçom, especialista técnico da Ouro Fino Saúde Animal. Estamos aqui hoje no Em Prática para mostrar como aplicar corretamente o Sincrogest, dispositivo intravaginal. O primeiro passo é escolher colaboradores que tenham maior habilidade no manejo de animais. Para fazer a aplicação é indispensável a higienização dos materiais. Para isso, utilizaremos o CB30TA na dosagem de 10 ml para cada 20 litros de água. Utilizamos 2 baldes para que seja utilizado um para aplicadores limpos e outro para aplicadores que já foram utilizados nos animais. Para fazer a aplicação, nós vamos introduzi-lo no aplicador, que tem um guia. Nós vamos introduzir o cabo extrator, apertar as 2 pontas e acabar de introduzir o Sincrogest no aplicador. Notem que a ponta do extrator deve ficar para baixo. Com o animal devidamente contido, nós vamos primeiro providenciar a limpeza e higienização da vulva com água e depois secar com papel toalha. Após a higienização, peça a ajuda de outro colaborador para auxiliar a abrir a vulva do animal. Introduza o aplicador no ângulo de 45 graus e, após endireitar, coloque até o fundo do saco do animal. Introduzido, aplique o Sincrogest e retire da mesma forma. Notem que o cabo extrator deve ficar posicionado para baixo, tá? Para evitar possíveis perdas do Sincrogest dispositivo intravaginal. Após a aplicação, nós devemos proceder à higienização do aplicador. E vamos colocar novamente outro dispositivo para ser utilizado. No dia da retirada, nós devemos fazer a higienização do Sincrogest dispositivo intravaginal. Para isso, nós vamos utilizar o CB30TA. Após a limpeza completa do dispositivo, deve-se armazenar em local limpo e seco para secar completamente. Após a secagem do Sincrogest, armazená-lo na embalagem original do produto. Consulte sempre o médico veterinário e siga as doses e recomendações de bula. Mais informações no site da Ouro Fino Saúde Animal. Pausa no Ouro Fino em Campo. No próximo bloco tem bate-papo de suinocultura. Fica aí que eu te espero aqui. Era um dia comum na fazenda, bem ruim. A coisa estava difícil, o gado feio, magro. Foi aí que ele percebeu, preciso resolver isso. Ele pegou sua caminhonete, se é que dá para chamar de caminhonete, e foi para a cidade. A viagem foi difícil, mas ele chegou à revenda. Lá, ele conseguiu um reforço de peso para o rebanho. E agora a história é outra. O gado tá limpo, gordo, o lucro aumentou, até a caminhonete mudou. Com o Master LP da Ouro Fino, a maior concentração de resultados do mercado. Estamos de volta com o Ouro Fino em Campo e estamos de volta com a Giovana Pratali,
trazendo para a gente um assunto de suinocultura. Oi, Gi! Olá, amigo suinocultor, amiga suinocultora, seja bem-vinda ao Ouro Fino em Campo. Hoje a gente tem a honra de receber a Fernanda Laskowski. Ela é médica veterinária, especialista técnica em suínos e PhD em estratégias de manejo para melhorar o desempenho em leitões de creche. Fernanda, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Giovana. Eu que agradeço o convite. É uma honra e um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece. E, bom, especialista, é claro, então, a gente precisa trazer um assunto aqui que é muito importante. Hoje a gente vai falar sobre os principais desafios da fase de creche em suínos. E para a gente começar, Fernanda, por que a fase de desmame é o momento de maior estresse aí para o leitão? Sim, Giovana, realmente essa fase é a fase de maior estresse, é a fase mais crítica na vida do leitão, que a gente pode dizer, né? E por que ela seria bastante crítica? Tem vários fatores que acabam deixando essa fase crítica, o próprio desmame, a própria separação da mãe, né? Já é um fator bastante estressante para o leitão. Toda a adaptação que ele vai ter no novo ambiente também, né? O ambiente, todas as modificações do novo ambiente também serão estressantes. Aquela questão da transição do alimento, né? Do alimento líquido, né? Que ele vinha consumindo leite nessa fase, e aí ele vai ter que buscar uma nova fonte de alimento que vai ser exclusivamente sólida. Então, essa transição também acaba sendo muitas vezes crítica para o animal. E junto com isso, tem uma questão que é a dificuldade na adaptação dos comedouros e bebedouros, né? Eu particularmente acredito que isso seja uma das questões mais críticas para o leitão, né? Entender onde é a nova fonte de alimento dele. Junto disso tudo também, o produtor sabe, né, que a partir do momento que tu desmama os animais, tu tem que misturar as leitegadas. Todas essas questões, elas acabam aumentando, né, esse estresse do animal. E, claro, também é uma fase onde o animal ele vai estar passando por algumas alterações fisiológicas dele, né? Que é alterações aí relacionadas ao trato gastrointestinal, relacionadas a questões de imunidade do animal. Então, tudo isso, né? Todos esses fatores somados acabam, somando aí uma dificuldade e um estresse para o leitão nesse período. Perfeito, Fernanda. A gente está falando, então, ali realmente deixar um ambiente aconchegante, digamos assim, né? Com bem-estar, para que o leitão tenha ali sua maior adaptação, né? E aí também está relacionado muito à troca de ambiente, que também pode causar o estresse para o animal. Como que o suinocultor ele pode preparar esse ambiente para receber esses novos leitões? Exato, exatamente, Giovana. É fundamental que o suinocultor entenda que a partir do momento em que o leitão estiver na zona de conforto dele, todos os nutrientes que ele absorveu através da ração, ele vai depositar em desempenho e não depositar em manutenção corporal, né? Ele precisa estar na sua zona de conforto para que o seu potencial máximo seja, né, expressado. Então, é importante também entender que o leitão lá na maternidade, ele está próximo à porca, ele está num ambiente mais aquecido, né, com um escamoteador, ele vai estar ali em torno de 28, 30 graus, né? Então, é importante que quando ele vá para a creche, ele mantenha essa temperatura inicial, né, na creche. E aí, claro, ao longo das semanas, o leitão vai necessitando de uma temperatura um pouco menor, né, vai variando essa temperatura, mas que haja, né, uma preparação para que quando o animal chegue, a sala já esteja aquecida, já esteja limpa, já esteja desinfetada e preparada para receber esse animal, né? Então, principalmente em regiões mais frias do país, né, é importante que se tenha fontes de aquecimento para que mantenha uma temperatura ideal nessa instalação. Também manejos de cortina, né, que o produtor entenda a importância e se faça com bastante frequência esse manejo de cortinas para que não só a temperatura seja mantida, mas também uma umidade, uma ventilação adequada seja oferecida ao local. E um outro ponto bastante importante é a questão
das variações bruscas de temperatura, né? No sul nós temos aí dias que variam muito a temperatura, né, ao longo do dia, então é importante que não haja essas variações bruscas, que se mantenha uma temperatura mais constante, porque variações bruscas de temperatura são muito prejudiciais para o leitão nessa fase, né? Podem ocasionar aí problemas entéricos, problemas respiratórios, que é o que a gente não deseja, né? Então, e outro ponto que eu acho bastante importante comentar é que é indispensável que a gente consiga estar avaliando e observando o comportamento do leitão, né? Eu costumo dizer que o melhor termômetro do leitão da fase, né, da creche, é o comportamento do leitão. Então, como que o leitão está se comportando nesse barracão, né, nessa sala, se ele está ativo, leitões geralmente que ficam muito agrupados, eles estão sentindo frio, né? Então, tudo isso é importante, todos esses fatores são importantes para que se mantenha um ambiente ideal para a fase, né? Porque uma zona de conforto, como a gente falou, uma sensação térmica ideal vai garantir que o leitão tenha uma eficiência muito boa na fase, e não só eficiência, mas uma saúde ideal para esse período, né? Excelente. Fernanda, e para a gente fechar, existem outros cuidados que também são muito importantes para que o leitão ele tenha um bom desempenho nesse período? Sim, Giovana, existem outros cuidados também, claro, é tudo uma questão de equilíbrio, né? Nós precisamos entender que existem fatores que eles precisam estar em equilíbrio para que o animal se desenvolva bem, né? Então, a sanidade, a nutrição, o manejo estejam muito bem adotados para essa fase, mas existem alguns outros pontos, como eu acho bastante crucial, é a questão da qualidade do leitão ao desmame. Então, que o animal tenha uma boa idade, um bom peso ao desmame, isso acaba sendo um dos pontos chaves aí para que ele tenha um bom desenvolvimento na fase também. Outras questões, como já foram comentadas, mas também são importantes ressaltar, que é que ele esteja em um ambiente ao qual ele consiga aí uma boa manutenção das suas exigências, um ambiente limpo, que haja entre os lotes ali, entre os intervalos de lotes, seja feita uma boa limpeza, uma boa desinfecção do ambiente, também que a gente consiga fornecer sempre ração e água à vontade e que seja de boa qualidade, né? A questão também de um programa nutricional que seja específico para a fase, isso também é uma coisa, é algo imprescindível, né? E também que seja de acordo com as necessidades desse animal, sejam realizadas aí a identificação, né? De acordo com o manejo, uma boa identificação de animal doente, um bom tratamento de animais doentes quando necessário, a inserção de programas de vacinação que sejam desenhados e sejam de acordo com os desafios que a granja esteja enfrentando. Então, todos esses fatores, esses cuidados, com certeza, vão aí auxiliar na garantia de um bom desenvolvimento desse leitão e vão fazer com que esse leitão expresse aí o seu máximo potencial ao longo da fase. Perfeito. Então, é realmente isso, né? É um conjunto de vários fatores que, no final, a gente vai ter lá um leitão saudável, com bom desempenho. Então, é importante que o suinocultor ele fique atento a todos esses pontos aí que a gente falou ao longo da entrevista, não é? Exatamente. Perfeito, Fernanda. Muitíssimo obrigada por sua participação, pelas ricas informações aí para o suinocultor e para nossas amigas suinocultoras. Tenho certeza que a gente pôde aí sanar uma boa parte das dúvidas aí do pessoal. Obrigada, Gi, pela sua presença. Obrigada também pela sua companhia. Nós vamos ficando por aqui. Lembrando que amanhã, 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, a gente tem edição especial do Ouro Fino em Campo aqui na telinha do Terra Viva. E se você está nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde nenhuma edição. Combinado? Tchau, tchau!